Oi, tudo bem? Eu sou Beth Dantas e nós vamos começar nesse exato momento a nossa palestra. A nossa palestra de hoje é sobre intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, ele deve estar instalado na mente de todas as pessoas e não somente na mente dos empreendedores. O intraempreendedorismo, ele deve funcionar em todos os seres, independente de qual função essa pessoa esteja ocupando na empresa, no próprio negócio, no próprio empreendimento, na função que ele executa. É importante que ele tenha conhecimento e noção do que é o intraempreendedorismo e como ele pode ser melhor a cada dia para trazer, assim, mais produtividade para o ambiente que ele se encontra. O perfil dos intraempreendedores geralmente são daquelas pessoas que criam, que implementam ideias, que possuem capacidades diferenciadas de analisar os cenários, né, onde elas se encontram. São aquelas pessoas que conseguem identificar como que pode melhorar, né, como que ela pode aumentar a sua capacidade, como que ela pode transformar aquele ambiente em um ambiente mais produtivo, em um ambiente mais agradável. É aquela pessoa que está o tempo todo pensando no positivo. E é aquelas pessoas que encontram oportunidades e soluções em tudo. Ela não fica presa aos problemas, às dificuldades, às portas fechadas. Então, assim, ela chega, ela observa e ela cria uma transformação, uma saída. São essas pessoas que, na maioria das vezes, se dão melhor nas empresas, se dão melhor nos próprios investimentos, né, nas criações que elas executam, porque elas conseguem perceber oportunidades, muitas das vezes, onde os outros, às vezes a gente percebe que existe pessoas, tipo um grupo de 10, 20, 30 pessoas, e apenas uma ou duas se destacam. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm habilidade de perceber o cenário e de transformar esse cenário. Então, essas pessoas, elas são intraempreendedoras, porque elas não pensam apenas vamos dizer assim, num foco só, né, num caminho só. Elas observam as lateralidades, como que ela pode melhorar aquilo que ela faz e também ajudar o ambiente para que os demais também venham a ser beneficiados com as suas ideias, com as suas ações. E aí, os gestores das empresas né, dos ambientes que tem colaboradores, que tem pessoas que prestam serviços, esses gestores, eles devem estar atentos a esses colaboradores. Eles devem ter uma percepção de quem são aqueles colaboradores que já têm o intraempreendedorismo dentro deles, que se destacam pela vontade de inovar e de fazer com que as coisas melhorem. Eles precisam fazer parte de algo maior. Então, quando um gestor tem 1, 2, 3 ou 4 colaboradores que tem essa energia de intraempreendedorismo, que tem essa garra, essa determinação, e esse gestor não presta atenção nessa potência que ele tem, provavelmente ele vai perder esses colaboradores, né? Então está perdendo joia rara. Geralmente isso acontece nessa geração Y, que é a geração milênios, né? Que são dos nascidos entre os anos 80 e 90, são as pessoas que tem mais esse jogo de cintura, né, para o intraempreendedorismo. Eles enxergam além vamos dizer, do normal, além daquilo que está ali, do básico. Eles conseguem ter essa percepção. E quando tem um gestor que presta atenção nessas pessoas, que presta atenção nesse desempenho, que presta atenção nessa agilidade desses colaboradores, não tenha dúvida do crescimento dessa empresa. Por quê? Porque como ele percebe o ambiente, como o olhar dele tem detalhes, ele percebe
milimetricamente como fazer as coisas, ele cuida da forma que faz, ele percebe como é a melhor forma de fazer suas tarefas, quais são as suas percepções nesse momento. Então, ele faz isso acontecer de uma forma muito mais prática, muito mais rápida e objetiva. E se você quer se tornar um intraempreendedor também, quer melhorar, quer criar cada vez mais, quer se transformar cada vez mais, quer fazer com que esse intraempreendedorismo cresça dentro de você, a técnica PDCA ela é muito importante para você observar, criar, planejar, executar e crescer. Então, a técnica PDCA, praticamente, ela é dividida em 4 partes, que é o planejar, o executar, o verificar e o agir. Então, nesse planejar, é onde a pessoa começa a identificação dos problemas, a análise, né? Ela vai analisar os fenômenos daquele problema, ela analisa todo o processo e ela cria um plano de ação. E quando ela faz isso, ela passa para o D, que é a execução. Ela começa a executar esse seu planejamento. Então, ela começa a colocar aquilo ali de uma forma mais organizada, mais planejada, mais detalhada. E aí vem o verificar. Depois que você planeja, executa o plano, aí você vem fazer a verificação. Ou talvez seria uma correção, né, uma análise e uma melhoria daquilo ali, para depois entrar em ação de verdade, né, no agir. E aí você faz o quê? A padronização e entra realmente em ação. Então, essa técnica PDCA, ela é muito importante em todos os ambientes, inclusive nas grandes indústrias, ela é colocada praticamente 2 vezes ao ano, os funcionários em treinamentos. Eu tenho um amigo que ele é da área de indústria de têxtil, e ele fala que na empresa sempre existiu esse treinamento 2 vezes ao ano, onde eles começam a identificação do problema, depois eles montam toda a estrutura para melhorar a produtividade, a análise do produto e a finalização, para uma entrega de um produto, vamos dizer, sem falha, sem rejeição, para que não haja troca, para que não haja devolução. Então, veja que você pode usar essa técnica também em determinados setores do local que você trabalha, da sua empresa ou do setor que você presta serviço. E aí nós vamos falar agora sobre o cérebro, né? O cérebro trino. Nós temos o nosso cérebro dividido em 3 partes, onde a primeira parte é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é aquele cérebro nosso antigo, né? Que a gente veio lá na época dos homens das cavernas, onde a gente usava mais esse cérebro. Por quê? Porque a gente vivia naquela questão de sobrevivência, né? Então, o cérebro reptiliano, ou o complexo R, como assim também é chamado, é a parte bem antiga, bem primitiva. E ela é responsável pelos comportamentos automáticos, os comportamentos repetitivos, instintivos e comportamentos imitativos. Por exemplo, quando a gente dirige, nós dirigimos o carro da maneira correta porque nós automatizamos. E isso foi feito onde? No nosso cérebro reptiliano. Então, o cérebro reptiliano, ele é muito eficaz. Por quê? Porque nós precisamos fazer muitas coisas que são automatizadas na nossa vida. Portanto, existem comportamentos do cérebro reptiliano que nós precisamos prestar atenção e, vamos dizer, segurar, frear, não deixar que aconteça. Então, veja, nós podemos entender que possuindo 3 emoções básicas, como agressão, medo e prazer, né, que faz parte desse cérebro reptiliano, diretamente responsável pela sobrevivência do indivíduo, é isso que nos mantém vivo, né? Mas que nós precisamos sempre prestar muita atenção que a agressão que está interligada nessa parte do nosso cérebro, ela precisa de uma atenção mais minuciosa,
diríamos isso, né? Por quê? Por quê? Porque quando nós usamos o nosso cérebro reptiliano o tempo todo, principalmente dentro da empresa, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós vamos estar sendo muito agressivo, não aceitamos às vezes um feedback, nós achamos que tudo é motivo para confusão, né? Então, nesse exato momento, a gente precisa tomar muito cuidado e ter cautela, né? Vamos adiantar. Já o cérebro límbico, ele é o cérebro responsável por controlar as nossas emoções, tanto as emoções comportamentais como as emoções sociais. É a nomenclatura atribuída às estruturas cerebrais que coordenam o comportamento emocional e impulsos motivacionais, ou seja, nessa região aqui é onde nós sentimos raiva, tristeza, alegria, assim como as emoções mais refinadas, tipo empatia, afeto, compaixão, estão exatamente nesse cérebro límbico. Então, os mamíferos, por exemplo, nós mulheres, né, e todos os mamíferos femininos, né, tem muita participação desse cérebro. Por quê? Porque geralmente mãe, ela tem mais amor, mais afinidade, mais afeto, mais empatia, né? Até mesmo pela própria situação de ser mãe. Então, os mamíferos, eles todos, né, têm essa parte bem trabalhada. E é importante no empreendedor, dentro da empresa, usar também o cérebro límbico. Por quê? Porque nesse momento, às vezes, a gente precisa ser empático com os outros. A gente precisa ter compaixão daqueles nossos colegas que às vezes não fazem as coisas tão perfeitas como nós queríamos, principalmente se nós somos gestores. Nós precisamos ter um pouco mais apurado, né, esse nosso cérebro límbico, vamos dizer, e um pouquinho menos o nosso reptiliano, para que nós possamos ter mais compaixão, estar mais interligado, desenvolver mais alegria dentro daquele ambiente e combater a raiva, né? Combater a tristeza ali dentro também. Então, nós precisamos equilibrar bastante o ambiente e essa parte do cérebro deve ser muito utilizada também. E aí a gente fala dessa parte do cérebro que é a amígdala. E a gente até conhece o sequestro da amígdala. E o Daniel Goleman, que é um psicólogo especialista em inteligência emocional, ele nos explica que o segredo de nos tornarmos irracionais tem a ver com a falta momentânea e imediata de controle emocional. Então, porque a amígdala, ela vai lá e assume o comando do cérebro, ou seja, ela perde o controle, ela vai lá, ela acaba gritando, esculhambando, acabando virando uma situação difícil e depois vai gerar o quê? Arrependimento. Então, a questão da inteligência emocional dentro das empresas, no intraempreendedorismo e no próprio gestores, né? Significa evitar arrependimentos futuros, significa controle emocional. E é por isso que a gente trabalha com o desenvolvimento humano dentro das empresas, com o desenvolvimento humano em pessoas, às vezes assim, em algumas sessões particulares, nós somos contratados para trabalhar com esse tipo de melhoria na vida do empresário, ou do gestor, ou até mesmo do funcionário, para que ele se controle emocionalmente. Agora, com essa falta de controle emocional, logo nós vamos agir de forma irracionais e automaticamente nós vamos criando cada vez mais confusão. E aí você poderia dizer, e para que existe a amígdala, né? Ela tem funções importantes. Por exemplo, se você vai caminhando na rua e escuta barulhos de tiro, você corre. Por que você corre? Porque a amígdala te leva a fazer isso, ela sequestra você do ambiente de perigo. Então, é como se fosse um alerta que nosso próprio organismo, né, nosso cérebro tem para proteger a nossa vida. Então, é importante, porém, precisa ser usada da forma correta, para evitar exatamente os transtornos. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento, o desenvolvimento, sessões de desenvolvimento para melhorar o nosso equilíbrio e a nossa inteligência emocional. Já o neocórtex, que é a parte do cérebro frontal,
ela é a parte maior, né? É a mais nova também. O neocórtex é a camada mais externa e evoluída do nosso cérebro. E é típica do mamífero, né, dos mamíferos superiores e do homem. Por quê? Porque aqui é onde nós começamos a pensar, a raciocinar. Suas características são a racionalidade, a linguagem conceitual, verbal e simbólica. Então é aqui onde a gente analisa o que é certo e o que é errado. Por isso que é importante nos gestores procurar fazer sempre uma análise antes de tomar uma decisão, porque às vezes é aqui que você analisa se é o seu cérebro reptiliano que está agindo mais, entendeu? Então aqui você começa a tomar atitudes de frear, porque aqui é como se você estivesse usando a sua parte inteligente e não só a sua, vamos dizer assim, o seu lado animal, né? Então, aqui você pensa. Então, é importante que você aprenda a usar o seu neocórtex para controlar as suas emoções e automaticamente fazer uma gestão mais equilibrada, fazer um controle da forma como você age, da forma como você exerce a sua função, da sua forma de liderança. Essa parte do cérebro humano é responsável pela lógica e recebe o nome de cérebro inteligente. Então, eu acabei de falar, né? Mas aqui está assim dando mais uma esclarecida, né? Onde a gente botou também aqui essa imagem, onde a gente diz o seguinte, ó, reptiliano, né? É ligado ao que? Ao instintivo, é o agir. Ir lá e fazer acontecer, botar para fora, às vezes, um sentimento que é de raiva. Às vezes, alguma coisa não dá certo e você não pensa, você não raciocina, você vai lá e age. Então, é aquele agir da forma brutal mesmo. Nessa parte do límbico, que é onde está esse desenho dos mamíferos, né? É o emocional, é onde a gente sente, é sentir as emoções, é o equilíbrio, é aquela coisa assim de amar, de perdoar, de sentir felicidade ou tristeza. Então, é ali onde está aquela parte mais emocional mesmo. E o neocórtex, que é toda aquela parte grande aqui, é o pensar, o raciocinar, é o ser, vamos dizer assim, mais realista da situação. E é aqui, nesse exato momento, onde nós utilizamos uma técnica que o Augusto Cury nos ensina, que é o DDC, que é o duvidar. Eu acho que está errado aqui, tá? Então, o DCD, eu coloquei aqui, está errado, tá? Então, é duvidar, criticar e determinar. Então, aqui não é DDC, é DCD. Então, duvidar, criticar e determinar. Tudo aquilo que vem na sua mente para que você, sei lá, se desequilibre, você duvida. Então, você duvida, você critica e você determina que ação eu vou tomar. Realmente isso vale a pena? Quem colocou isso na minha cabeça? Então, você começa a fazer o que ele chama de mesa redonda do eu, né? Então, é uma ideia que insiste em te incomodar. E aí você afirma, essa ideia não tem fundamento, é uma dúvida. Então, eu deixarei de ser algemado por ela, é uma crítica. Deixarei de ser algemado por ela, é uma crítica. Determino ser livre e reconstituir minha história. Ou seja, você tomou uma determinação, você tomou uma atitude baseada em uma questão de raciocínio, de lógica, de decisão correta. Porque agora você agiu com a forma séria de ser, né? E é aí onde o Augusto Cury fala que nós devemos fazer a mesa redonda do eu, que é criar janelas paralelas da memória, né? Janelas saudáveis, que tem a interconexão com as janelas doentias do inconsciente. Então, veja, o nosso inconsciente, ele tem janelas doentias. E a mesa redonda do eu, que é, na verdade, a arte do autodiálogo, que é onde eu pego, e isso você pode fazer, ele fala até
Exemplos interessantes, por exemplo, de você estar no banho, no chuveiro, e você começar a fazer uma retrospectiva do que você pensa, do que você faz, do que você fez, e aí você começa a fazer essa mesa redonda do eu. É uma melhoria constante e contínua, porque nós devemos fazer isso dia a dia, ou pelo menos uma vez na semana, né? Uma mesa redonda onde a gente faz uma análise do que nós andamos fazendo e do que nós poderíamos melhorar. E isso é muito importante. E nos nossos planejamentos de coaching para a empresa ou para desenvolver pessoas, nós trabalhamos muito nessa questão da melhoria, da análise, das perguntas poderosas, né? Das ferramentas que nós temos para fazer testes, quais são os nossos realmente, quais são os nossos resultados, porque às vezes a gente acha que se conhece e quando a gente faz um teste a gente se assusta, né? Nós nos assustamos quando fazemos um teste, por exemplo, de procrastinação, e aí a gente descobre que a gente é muito procrastinador. Quando a gente faz um teste de autossabotagem, a gente descobre que a gente é um autossabotador crônico. Então, nesse desenvolvimento, nesses processos que a gente trabalha, a gente faz com que a pessoa se reconheça, ela se encontre e ela busca a gente juntos, né? O coach e o nosso cliente, o coach, a gente trabalha um processo, um caminho, onde nós levamos ele para um outro nível, para um patamar. Agora imagine isso acontecendo com uma pessoa bem jovem, que ainda está no início de carreira. Como que essa pessoa não vai ser no futuro, né? Porque ela vai errar menos, porque ela vai ser conduzida por um caminho mais bem planejado, coisa que muitas das vezes a gente pega uma pessoa que já tem aí experiência de 40 anos e ele levou cacetada o tempo todo. Por quê? Porque não se conhecia, porque não agia direito, porque não sabia a forma correta. Hoje, com todo esse conhecimento, com todas essas ajudas que nós temos, só fica para trás quem quer. As janelas saudáveis, elas se abrem imediatamente quando as janelas doentias são abertas. Veja, então não adianta você abafar o seu problema, porque fortalecendo a liderança do eu, você faz com que as suas janelas doentias sejam tratadas. É isolar-se, né, até 15 minutos e fazer esse debate, esse questionamento, essas críticas diárias, essas análises das suas características doentias. E isso significa plantar um jardim florido na sua memória. Abraham Lincoln falou: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Então, nós precisamos deixar de ser vítima e nos tornar autor da própria história, né? Essa técnica de fazer a mesa redonda do eu, você pode fazer até mesmo no chuveiro, como eu já falei, ou antes de dormir. É uma escolha que cada um tem que fazer e nós precisamos mudar a nossa forma de fazer e de viver para poder nós termos resultados melhores. Zig Ziglar falou: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Aí tem gente que fala assim: eu não gosto de motivação. Cara, então eu não entendo. Você é uma máquina? Porque todas as pessoas precisam de motivação. Por mais que ela fale que não precisa de motivação, ela precisa sim. Às vezes é um elogio, às vezes é uma palavra, às vezes é um incentivo, às vezes é um abraço e te motiva sim todos os dias. E precisa ser feito todos os dias? Bom, segundo o Zig Ziglar, se o efeito do banho durasse para sempre, a gente só tomaria um, não é? Então é preciso que nós busquemos motivação diariamente para que a nossa vida seja melhor a cada dia. Eu deixo essa mensagem aqui para você refletir. E aqui estão os meus contatos. Caso você queira fazer um planejamento de mudança de vida, um processo de transformação pessoal, liberar algumas travas, alguns medos que você tem. Nós trabalhamos com técnicas, né, e com ferramentas como a hipnose, o coach e o PNL, e a vivência também, né, a nossa experiência que conta muito. Então, para cada cliente, para cada situação, nós montamos um projeto particular. Então, nosso atendimento ele é planejado
para cada cliente depois da anamnese. Não existe aquela questão de um projeto, um atendimento ser igual para todos. Não é assim, não funciona dessa forma. Então, eu tenho vivido, né, essa experiência de transformar as pessoas, cada uma da sua melhor maneira, da sua melhor forma, da forma que ela entende. Às vezes a ferramenta que eu trabalho com um não funciona com o outro. Por quê? Porque o entendimento dele é outro, o campo dele é outro, a visão dele, as travas dele, os problemas são diferentes. Então a gente busca melhorar conforme as suas necessidades. Aqui estão os meus contatos, ficarei muito grata de receber você para uma grande transformação. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí um comentário, um joinha, compartilha com quem você gosta e até a próxima.